Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Eu sou o professor Marcondes Silva, do canal Dominando a Matemática, e hoje venho com novidade para vocês, trabalhando aí progressão geométrica. Se você não é inscrito ainda no canal, taca o dedo lá e se inscreve. E se gostar das nossas aulas, vá lá, comenta, curte e vamos para o que interessa. Deixamos de blá 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 e vamos para o nosso conteúdo do dia. Vamos, galerinha, para o nosso passeio, desta vez na progressão geométrica. Então, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos bem simples para que a gente possa ter uma noção. O termo geral, como é que a gente pode descobrir, para que a gente siga esse padrão, encontre valores elásticos, e também como é que essa questão é cobrada no Enem. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo, eu tenho uma sequência de números. Primeiro número 4, segundo número 12, terceiro número 36. E ele pede para encontrar o quinto termo da sequência. Como são números próximos, eu posso dar continuidade. Basta encontrar a razão. E a razão aqui na PG, diferente da PA, ela é representada pela letra Q. Como é que eu encontro a razão da minha PG? Basta dividir um número posterior pelo anterior. E aqui a gente tem 12 dividido por 4, nada mais é do que 3. 36 dividido por 12, nada mais é do que 3. Então, para encontrar o próximo número, como é que eu faço? Simplesmente vou multiplicar por 3, ele está triplicando esse valor. Então, 3 vezes 36, eu tenho que seria nada mais, nada menos do que 108. E o nosso quinto termo, basta multiplicar 108 por 3, que eu tenho que a resposta é 324. E assim a gente encontrou o quinto termo da sequência. Mas imagine que a gente quer um número mais elástico, o 10º termo da sequência. Como é que está pedindo aqui no nosso segundo exemplo? Eu tenho aqui a sequência 2, 4 e 8, eu quero o 10º termo. Como é que a gente faz? Eu posso continuar marcando até o 10º termo? Pode, tranquilo. Pode ir, que dá certo. Mas vamos conhecer uma maneira mais prática, uma maneira que a gente chama de termo geral da PG. Então, o termo geral da PG nada mais é do que a índice n, o enésimo termo, que é igual a índice 1, que é o primeiro termo, vezes a razão, que aqui está sendo representada por Q, elevado a n, que é o número de termos, menos 1. Isso é a nossa regrinha. Como a gente quer encontrar o 10º termo, então aqui o n, ele substitui por 10, O n é 10. Então, nós temos que a 10, simplesmente, primeiro termo, vezes a razão elevado a 10 menos 1, que é 9. E assim nós temos a maneira que a gente pode utilizar em qualquer questão. Então, para encontrar o 10º termo, eu tenho que A1 vezes Q elevado a 9. E vem já a dica. Vamos resolver? Então, quem é o nosso primeiro termo? Nosso primeiro termo é o 2. Como é que eu faço para descobrir a razão? A razão, simplesmente, eu vou fazer uma divisão. Segundo termo dividido pelo primeiro. 4 dividido por 2, eu tenho que a nossa razão é 2. Conferindo, 8 dividido por 4, 2. Então, a nossa razão é 2. Eu tenho que a nossa razãozinha é 2 elevado a 9. E aí, na propriedade de potência, nós temos uma propriedade que diz multiplicação de potência mesma base. Repete a base e somos expoente. 9 mais 1, 10. Então, eu tenho que o resultado aqui, o 10º termo dessa sequência, é 2 elevado a 10. E aí, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até a 10ª vez. Então, nós temos que esse valor nada mais é do que 1024. E assim a gente confere. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Marconi aí, tem uma regrazinha de ouro? Sempre tem. A nossa dica de ouro. Então, a nossa dica de ouro, se eu quero encontrar o 10º termo, eu posso dizer simplesmente que seria o quinto termo vezes a razão elevada a 5. Também encontro a resposta. Ah, mas aqui não tem o quinto termo. Se tivesse dado o quinto termo, seria mais fácil eu usar o quinto termo. Quem é o termo que nós temos aqui? É o terceiro. Observe o que é que eu faço. Então, eu posso dizer que é A3, que é o terceiro termo, vezes a razão elevada a 7. Por quê? 7 mais 3 tem que ser 10. Do mesmo jeito aqui, quinto termo mais a razão elevada a 5 é igual a 10. Lembrando que a PG, o número é exponencial. Se você não fizer isso, você vai errar a sua questão.
Então, resolvendo aqui, ó, quem é o nosso terceiro termo? É o 8. Substituir o 8. Quem é a razão? 2. 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. E esse número, ele vai ser quem? Vamos fazer com conjunto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Então, nós temos que 2 elevado a 7 é 128. E agora vamos para o resultado final. 8 vezes 128 nada mais é do que 1024. E assim a gente encontra a maneira prática e fácil de encontrar um termo na PG. E aí, vamos lá para o Enem? Vamos ver como isso é cobrado no Enem? Vamos lá agora. O padrão internacional ISO 2016 define os tamanhos de papel utilizados em quase todos os países, com exceção dos Estados Unidos e Canadá. O formato base é uma folha retangular de papel, chamado de A0, cujas dimensões são 84,1 cm por 118,9 cm. A partir de então, dobra-se a folha ao meio, sempre no maior lado, obtendo os demais formatos conforme o número de dobraduras. Observe a figura. A1 tem o formato da folha A0, dobrada ao meio uma vez. A2 tem o formato da folha A0 dobrada ao meio duas vezes e assim sucessivamente. Temos a imagem A0, A1, A2 e aí nós temos o comando da questão. Quantas folhas de tamanho A8 foram obtidas a partir de uma folha A0? Extraindo as informações do Enem, nós temos o resumo. Observem, ó. A0, folha base, ou seja, só tem uma folha. A1 foi dividida a folha ao meio, agora nós podemos ver que são duas folhas. A2 foi feita essa dobradura duas vezes e essa folha agora se transformou em 4. E assim nós podemos continuar até o que ele quer, que é o oitavo termo. Observe, A0, 1, A1, 2, A2, 4. Se eu quiser encontrar o terceiro termo, quem seria? O dobro. Está acontecendo aí de ter uma razão igual a 2. Então, nosso terceiro termo era 8, nós queremos encontrar o oitavo termo, que é a folha 8. Qual é a razão? A razão, bem significa que seria a divisão em um número posterior pelo anterior. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. Queremos encontrar o oitavo termo, então quem seria A8? A8 seria A1 vezes a razão elevada a 7. Por quê? 7 mais 1, 8. Aí eu substituo agora. Quem é o A1? Nós temos que o A1 é 2. Quem é a razão? A razão é 2. Elevado a quanto? 7. Produto de potência. Ou seja, propriedadezinha bem bacana. Quando eu tenho um produto de potência de mesma base, o que eu faço? Repito a base, somos expoente. Lembrando, quando não tem nada no expoente, é subtendido que é 1. 1 mais 7, 8. 2 elevado a 8. E assim, 2 elevado a 8, a gente vai fazer a continha bem simples aqui. O 2 multiplicado na sequência 8 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Vezes 2, 256. Ou seja, 2 elevado a 8 nada mais é do que 256. E aí nós temos como alternativa a última. Alternativa é. E aí fica aí a nossa dica aí de PG, como é que essa questão é cobrada no Enem. Na próxima aula a gente vai estudar o termo médio da PG, vamos estudar também a soma de termos da progressão geométrica e como isso é cobrado no Enem. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa lá nos comentários, taca o dedo lá no like. E até a próxima aula e obrigado por estar aqui sempre participando das nossas videoaulas.